Seguramente você já ouviu que você precisa ouvir a sua voz interior. Voz interior. André, eu tenho algo a te dizer. André, de onde vem essa voz interior? Será que ela vem do seu cérebro? Será que ela vem do seu coração? Uma parte de você que discorda daquilo que você faz no seu dia a dia. É exatamente sobre como nós devemos ouvir e ler essa tal intuição, a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Empower Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e hoje é um capítulo diferente. A gente vai falar sobre como nós devemos ler algo que vai além da razão, algo que vai além da racionalidade, e para mim isso é algo que é absolutamente essencial. Por mais que eu seja racional, por mais que eu seja técnico, eu sempre dedico um espaço absolutamente gigantesco para realmente ouvir a mim mesmo. E um episódio para mim foi bastante marcante, talvez ele consiga te ajudar a perceber situações que talvez isso estejam já acontecendo com você e a sua voz já esteja ali gritando algo para você, mas simplesmente você não ouviu. Teve uma ocasião, na época que eu trabalhava ainda no mundo corporativo, em que simplesmente me ligaram e falaram: poxa André, a gente queria conversar com você. E obviamente eu tinha uma carreira super bacana e muitas pessoas me chamavam, headhunters, para bater um papo, para entender meu momento, saber aquilo que eu fazia, enfim, aquilo que me interessava, e eu fui para essa conversa e simplesmente ali a gente começou a bater um papo. Não havia nenhum tipo de intenção clara, não era direcionada a nada, eles simplesmente queriam aparentemente me conhecer e conversar um pouco mais, e foi realmente muito gostoso, uma conversa interessante ali. E no final da conversa eles fizeram uma pergunta que para mim ficou bastante marcante. Eles perguntaram: André, você trabalharia em qualquer segmento? E eu confesso que essa era uma pergunta que eu nunca tinha refletido a respeito, e a resposta para mim foi: pensei e falei, bom, acho que sim, não tenho nenhum tipo de objeção. Fui para casa com essa pergunta que ainda ficou martelando um pouco na minha mente, e logo depois eles me ligaram e falaram: olha André, a gente queria bater um papo de novo com você, tem uma oportunidade que pode bater com aquilo que você vivencia, com aquilo que você tem a entregar, a gente gostou muito daquilo que você oferece, do profissional que você é. E eu falei: tá bom, vamos conversar. E logo no começo da conversa, sentei de novo na mesma salinha e eles já começaram exatamente daquela mesma pergunta. Eles falaram: olha, você refletiu a respeito daquela pergunta, se realmente você tem alguma restrição? E eu falei: a princípio eu não tenho nenhum tipo de restrição, nunca pensei, de fato, sendo muito transparente, nunca pensei a respeito disso. Pois bem, aí eles falaram: nós temos aqui uma oportunidade, e ela é uma oportunidade que paga mais do que a média do mercado. E ali eu já fiz uma reflexão mental, falei: bom, se paga mais é porque talvez tenham menos interessados do que talvez uma vaga convencional, ou seja, não é convencional. Isso para mim ficou muito claro. E aí eles começaram a falar um pouco mais a respeito da posição, e tudo parecia normal, e simplesmente no fim eles falaram: então, só tem uma única coisa, essa posição é no segmento de cigarros. E eu fiz exatamente isso naquela hora. Eu falei: E passou um filme na minha mente, simplesmente eu pensando que, poxa, quanto melhor eu fosse, quanto mais eu exercesse uma profissão de fato bonita, bacana, com altos resultados, mais pessoas eu mataria. Para mim, isso é algo inconcebível, é algo que foge completamente do meu entendimento do que é o correto. Para outra pessoa pode ser normal, natural e tá tudo bem, mas para mim, simplesmente é algo que não faz sentido. E naquela hora que eu recuei, claramente eles já perceberam que tinha algo que não era normal, que eu não concordava com aquilo, e eu falei: olha, eu não sei nem como dizer, visto que eu disse que eu não teria nenhum tipo de restrição, mas esse tipo de atuação, esse tipo de mercado realmente vai muito contra aquilo que eu acredito, que é gerar valor, contribuir com as pessoas e tudo mais. Então, infelizmente, até peço desculpas, porque eu não sabia, né, o tipo de implicação dessa resposta, mas eu não concordo com isso. Isso vai contra a minha voz interior, vai contra os meus valores, vai contra aquilo que me faria ser feliz. E aí eu fui embora dessa conversa, imaginando como teria sido se realmente eu tivesse aceito, colocando ali no dia a dia uma reflexão de: poxa, a gente tem que vender, aparecer em mais pontos de venda, a gente tem que ocultar aquela mensagem que está ali no rótulo, né, que obviamente vai contra as vendas, enfim, uma série de vendas e objetivos de colocar o produto na frente de um consumidor que muitas vezes não é aquilo que me faria bem. E isso obviamente me faria mal a conta gotas. Todos os dias simplesmente era algo que me faria mal. E isso é exatamente a consequência de uma pessoa que não ouve a voz interior e simplesmente vai por conta de ganância, por conta de algo que externamente parece bom, ou até por conta de uma oportunidade de curto prazo. É exatamente aqui que essa voz interior tende a nos
nos interromper e falar, cara, isso aqui não tá certo. Espera um pouquinho, reflete um pouco mais, segura esta ganância. Como é que a gente pode então entender essa voz interior para que situações como essa, e talvez diferentes dessa, mas similares no sentido de que algo dentro de você talvez diga que não faz sentido aquilo, evitando que você no longo prazo sofra mortes a conta-gota, porque quando a gente não ouve a nossa voz interior, a gente simplesmente vai sofrendo e se matando dia após dia, sofrendo com algo que não faz sentido para nós mesmos. E a resposta que eu te dou é fundamental que você conheça alguns elementos de você mesmo para que você entenda, avalie e ouça a sua voz interior com muito mais lucidez do que simplesmente, não, parece que tem algo errado aqui e eu sigo adiante. Isso porque se você pensa numa pessoa, se você conhece alguém, mas sempre que esta pessoa te diz algo, você ignora. E aí a pessoa te fala de novo, você ignora de novo. Aí no dia seguinte ela tenta falar contigo e você ignora de novo. Dia após dia, incansavelmente, você ignora esta pessoa. O que vai acontecer? Cedo ou tarde, essa pessoa simplesmente nem te fala mais nada. Por que ela vai perder tempo? Por que ela vai te dizer algo se simplesmente não será utilizado para nada? Ou seja, você anula a voz de uma pessoa quando você não dá nenhum tipo de ouvido para aquilo que ela está dizendo. E é exatamente a mesma coisa que acontece com a nossa voz interior. Todas as vezes que ela diz algo pra gente e a gente ignora, a gente passa por cima, a gente sempre preza pela ganância, pelo dinheiro, por qualquer outra coisa, e a gente vai meio que contra nós mesmos, aqui existe um pedágio que você paga. Você deixa um pouquinho de você a cada momento em que você vai contra a sua voz interior, e aí você deixa um pouco, e deixa mais um pouco, e deixa mais um pouco, até que, de repente, não existe mais você. Você foi pagando tantos pedágios, tantos pedaços de você foram ficando pelo caminho, que chega no momento em que você não mais se reconhece. E aí você olha para o lado e percebe que você convive com pessoas que não tem absolutamente nada a ver com os seus valores. Você trabalha com algo que não tem absolutamente nada a ver com seus valores. O esforço que você coloca no dia a dia, você não vê absolutamente nenhum tipo de significado, nenhum tipo de significância. Você não percebe valor naquilo que você faz. Você olha para a sua vida como um todo e fala: o que é que eu estou fazendo da minha vida? E aqui entra a reflexão que eu sempre trago. Não trate a sua vida como um rascunho. Pode não dar tempo de passar a limpo. E aqui no Brain Power, a ideia é que você entenda a importância disso que a gente está discutindo, mas também entenda de uma forma prática como você pode colocar em ação esse entendimento e melhorar, ou seja, evitar que simplesmente você ignore essa voz interior. Essa é a ideia deste canal. Então, antes que eu te explique como você faz isso na prática, se você gosta desse tipo de conteúdo mais prático, mais aplicável no seu dia a dia, não deixa de se inscrever aqui no canal, marcando se inscrever, e marca também o sininho para o YouTube te notificar, e também clica no gostei para que o YouTube leve essa mensagem para mais e mais pessoas. E aproveitando que você está aí no momento de clicar e tudo mais, que seguramente você fez, né? Aí eu queria te pedir uma coisa adicional, que você refletisse algum tipo de situação no seu passado que você simplesmente ignorou a sua voz interior e hoje você se arrepende, porque é exatamente isso que acontece. Todas as vezes que a gente ignora essa voz interior, cedo ou tarde o arrependimento chega. Às vezes a gente nem percebe, a gente só percebe que a gente está numa vida muito diferente daquela que a gente gostaria, mas a gente não entende a causa, e esta é exatamente a causa. Por isso é legal que antes de eu te explicar como você faz, é importante que você traga isso para a sua realidade. Reflita e conta aqui alguma situação. De repente você escreve aqui nos comentários um emprego que eu aceitei, um relacionamento abusivo que eu aceitei, uma situação que eu não disse não e simplesmente não consegui dizer não, disse sim e acabei me prendendo numa situação absolutamente indesejada, que não combina comigo, ou qualquer outro tipo de situação. Coloque alguma situação do seu caso, da sua vida, aqui nos comentários, para que a gente consiga fazer essa conexão com você. E vamos que vamos. Agora então a ideia é te mostrar como é que você faz isso. Por mais que não tenha uma correlação direta com o seu cérebro, no Brain Power eu trago também o entendimento de valores, daquilo que realmente você precisa como fundamentos da sua vida, para que você não só vá com direção, com produtividade, entendendo o seu cérebro, áreas cerebrais, mas que você vá na direção correta, que você vá numa direção alinhada a quem você realmente é. Não adianta nada produtividade, eficiência, intensidade, eliminar a procrastinação, eliminar foco, como tudo que a gente fala por aqui, mas se você vai na direção errada. Então é fundamental que você vá na direção certa, e para que você tenha essa clareza, é fundamental que você conheça os seus valores.
Valores nada mais são do que os seus julgamentos do que é certo e do que é errado. É aquilo que, quando você infringe, você se incomoda profundamente. É aquela linha no chão que você entende que quando aquilo é ultrapassado, aqui é inaceitável, é uma linha do inegociável. Para mim, por exemplo, a integridade é um valor absolutamente inegociável. Quando eu dou a minha palavra, pro bem ou pro mal, eu vou manter essa palavra, mesmo que isso me prejudique, mas não importa, eu assumi aquele compromisso. Então, palavra para mim é um valor absolutamente inegociável, assim como liberdade. Eu realmente fazer aquilo que eu acredito como correto, nesse sentido de liberdade, para mim é inegociável. Eu nunca vou fazer algo que eu não acredite piamente que gera valor para outras pessoas. Isso para mim é um valor inegociável. E por aí vai. Eu tenho os meus valores, mas não importam os meus valores para a sua voz interior. A sua voz interior, ela sempre vai soar, ela sempre vai aparecer nos momentos em que você estiver indo contra os seus valores. Algo dentro de você vai meio que te segurar e vai tentar te impedir de fazer aquilo, e muitas vezes por conta de ganância, por conta de alguma voz de uma outra pessoa, uma opinião externa, simplesmente a gente acaba cedendo. É exatamente aí que é o começo do fim, o começo destes pequenos pedágios. E por que eu digo começo? Porque uma vez que você infringiu, eu já roubei aqui, eu roubei, sei lá, R$100, roubar 120? É só um pouquinho a mais, você já infringiu. E aí a coisa começa a ir, já foi um pouquinho mais que custa, um pouquinho mais, e quando você vê, você realmente já foi muito além daquilo que você de fato gostaria. Por isso, não negocie com seus valores, porque cedo ou tarde você vai olhar para trás e falar: poxa, não deveria sequer ter começado, não deveria ter infringido. Portanto, os seus valores têm exatamente este papel, ser a base, a fundamentação. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, mais sutil, mas ao mesmo tempo um pouco mais prático, porque você consegue perceber isso no seu dia a dia, é a sua voz interior e a sua voz exterior. Existem coisas que quando a gente verbaliza, a gente percebe que não é bem aquilo que a gente gostaria de dizer. A gente está sendo simplesmente político, a gente está sendo aceito socialmente e falando aquilo que as outras pessoas acreditam para simplesmente não gerar ali algum tipo de desconforto. E neste caso, você tem 3 cenários. 2 são aceitáveis. O terceiro, ele é bastante prejudicial. O primeiro é você ser transparente e você falar: olha, eu realmente não concordo com isso. Esse é o ideal, mas às vezes tem um custo social que algumas pessoas não estão dispostas a pagar, e obviamente não são todas as situações que você deve dizer aquilo que você acredita, porque simplesmente às vezes não vai gerar nenhum tipo de benefício, e sim muito mais prejuízo, muito mais impacto negativo. Então essa é uma alternativa que nem sempre é aplicável, apesar de ser a ideal. A segunda alternativa é você não dizer nada e ficar simplesmente na sua, não se pronunciar. A terceira é a pior, é aquela que você se pronuncia contra aquilo que você realmente gostaria, simplesmente porque é a opinião vigente, é a opinião da maior parte das pessoas, e isso vai cobrando o seu preço dia após dia. É exatamente no exato instante que você alinha quem você é internamente com quem você é externamente que você atinge aquilo que eu chamo de uma vida sem arestas, em que você coloca um esforço para aquilo que você acredita, em que você verbaliza aquilo que você acredita e que você gostaria que mais pessoas também soubessem, tivessem conhecimento, no exato instante em que a sua ação, em qualquer forma que seja de atividade, atitude, comportamento, simplesmente seja um ato de colocar você mais perto daquilo que você gostaria, ou até colocar a sua empresa, as pessoas ao redor, o mundo em última instância, mais perto daquilo que você gostaria que o mundo fosse. É neste instante que você vive uma vida sem arestas, uma vida em que você não precisa ser diferente em um lugar do que você é em outro lugar, porque você simplesmente é a mesma pessoa. E neste instante as pessoas te reconhecem como único, não percebem que você tem 2 faces, é uma pessoa diferente aqui do que você é ali, tem uma mensagem aqui e outra mensagem ali, faz algo, mas faz com mau gosto, simplesmente está fazendo claramente sem gostar de estar fazendo, vende algo que não acredita, ou seja, imagine só, você vender alguma coisa que você não acredita. Você é a primeira pessoa que precisa comprar aquilo que você está vendendo, porque se você não comprou, a pessoa percebe. E seguramente você sabe disso, porque a gente percebe pessoas que não estão vendendo algo que elas estão confortáveis em estar vendendo. Essa mensagem ela é importante, portanto, para sua atividade profissional, para as vendas que você tem, para suas negociações, para suas relações pessoais, familiares, para sua atuação e para sua vida como um todo. Em última instância, quando você vive uma vida que você respeitou a sua voz interior, você de fato vive uma vida sem arestas, em que você não sofre
para existir. Não paga pequenas doses de pedágio, pedaços de você dia a dia, simplesmente porque parece ser o certo para fora. No dia que você fizer aquilo que é o certo para dentro, você vai avançar numa outra velocidade e com muito mais leveza, prazer, em última instância, vivendo mais uma vez uma vida sem arestas. Essa é a vida da galera do 1%, a galera que faz parte aqui não só desse canal, mas também dos treinamentos do Brain Power, também do movimento Brain Power. Então, para que você não deixe de fazer parte, não deixa também de marcar aqui, se inscrever, como você já deve ter feito, mas também participar do nosso grupo do Telegram, aqui em brainpower.com.br/Telegram. Nesse canal, todos os dias, diariamente mesmo, por 365 dias seguidos, eu trago uma reflexão a respeito do seu cérebro, comportamento e atitudes que você de fato poderia ter, ou pelo menos reflexões para que você avalie como você implementa isso no seu dia a dia, para que pouco a pouco a gente vá se alinhando, se tornando uma pessoa mais efetiva, mais produtiva, com menos padrões cerebrais que não fazem sentido. E este assunto foi o tema mais votado da semana passada. Então, se você ainda quer ouvir os áudios da semana passada, ainda há tempo, porque os áudios ficam no ar por 15 dias. A gente está fazendo exatamente isso. Existem os áudios da semana e você ainda tem a chance do repeteco da semana anterior. Assim você sempre terá pelo menos 15 áudios ali para você ouvir, e eu sugiro que você entre, porque os áudios eles vão sendo apagados ao longo dessa dinâmica. Então, a cada semana a gente vai apagando, sempre preservando ali 15 dias seguidos, tá bom? Então entra aqui, brainpower.com.br/Telegram, te espero por lá. E agora é a hora de você ouvir a sua voz interior. E o que ela está te dizendo agora? Diga pra mim se ela disse que gostou desse episódio, se ela quer me deixar alguma mensagem, vá aqui embaixo nos comentários e coloque a sua voz interior pra fora, tá bom? Adoraria conhecer o que você tá pensando aqui neste exato momento. No Brain, No Gain, te espero no nosso próximo episódio. Até mais.